galera, o 10º episódio de The Walking Dead. É um episódio que confirma muitas vezes aquilo que a gente fala. Quando tem um episódio bom, o outro pode não ser tão bom assim. Mas vamos aos comentários. Canal do Gordo! Basicamente eu quero ressaltar, eu gostei do episódio de The Walking Dead. O episódio 10 trouxe mais informações sobre a história. Não teve muita cena de ação, igual no episódio passado, igual outros episódios. Esse episódio ele mais foi como, tipo, dando um segmento à história pra chegar um próximo episódio mais foda. Porém, nós tivemos um episódio que também foi um pouco engraçado, que tipo assim, ele intercalou, tirou um pouco da tensão do episódio passado e trouxe um pouco de, digamos, alegria. Muita gente reclamou do novo casal. Eu particularmente acho que já estava passando da hora do Rick e da Michonne ficar junto. Porque, cara, eles praticamente ali estão criando a Judy, apesar que a Carol ajuda, o Daryl também, mas eles são uma família. Então acabava que já estava passando da hora deles ficarem juntos. Mas vamos a alguns detalhes que eu acho importante ressaltar. Primeiro, o episódio ele foi mais em questão do contexto da história. Porém, eu não gostei de como o episódio se iniciou, porque o episódio dá início de uma forma que a gente não sabe quanto tempo se passou desde do dia lá que eles tiveram o ataque dos zumbis e que eles derrotaram todos os zumbis. A cidade já estava limpa. Tecnicamente a gente não teve uma introdução de como eles limparam a cidade, de como eles resolveram o problema. Provavelmente, em algum episódio mais pra frente, a gente deve ter algum flashback sobre essa questão de como eles limparam a cidade. Mas, tirando essa parte que eu não curti, sai o Rick e o Daryl em busca de mantimentos, em busca de medicamentos, digamos, fazendo aquilo que eles sempre fazem praticamente em toda a temporada, que é buscar um meio de sobreviver. E nessa questão eles acham um caminhão top lá, cheio de mantimento, e eles encontram o Paul. É um cara ali meio estranho que se denominou Jesus. Eu não sei como que vai ser o desenrolar da história dele, mas eu andei dando uma pesquisada e parece que nos quadrinhos ele teria o mesmo sobrenome da Diana, que morreu. Mas eles mudaram o sobrenome ali de alguma forma, exatamente para não ter uma confusão achando que eles são parentes. Eu não entendi muito bem essa questão, vou pesquisar e assim que eu souber, eu vou trazer um vídeo sobre notícias de The Walking Dead explicando um pouco esses detalhes. Porém, a gente viu que o cara tem a manha de lutar, ele foi amarrado e de repente ele já estava em cima do caminhão, não demorou nada. Então, basicamente, a gente pode perceber que ele tem algum mistério ali e ele vai ser ou de grande ajuda, ou talvez ali, digamos assim, algum problema para o grupo. Eu achei interessante a forma com que ele apareceu e a forma com que ele, entre aspas, tapeou o Rick e o Daryl e conseguiu roubar o caminhão. Aí depois de um tempo, ele recupera um caminhão e tivemos a cena que eu falei que foi um pouco engraçada, onde eles ficam correndo para um lado e para o outro e o cara entra para dentro do caminhão. E um detalhe, estava com a arma do Daryl e mesmo assim ele salvou o Daryl. Então ele não parece ser perigoso, mas mesmo assim a gente tem que desconfiar, porque a gente já viu que tem além dos lobos tem o grupo do Negan. Então temos alguns problemas que ainda vão aparecer durante a temporada e eu acho que isso vai agregar muito. A história que foi contada nesse episódio, por mais que ela não tenha sido tão emocionante quanto as pessoas queriam, ela não teve tanta cena de ação, não teve tanta coisa assim, ela vai ser importante em algum momento mais pra frente. E isso a gente tá percebendo que The Walking Dead eles mudam um pouco a questão da forma com que vai acontecer nos episódios. Na temporada passada a gente viu muito disso, nessa temporada a gente viu que eles estão trabalhando muito com acontecimento lá na frente
E no próximo episódio traz o que aconteceu antes daquele acontecimento lá na frente. Então eles estão indo e voltando dentro da linha da história, digamos assim. E eu acho isso válido, porque nos mostra muita coisa. Por isso que eu falei que talvez a questão deles não terem mostrado como eles limparam a cidade ou quantos dias se passou desde o incidente dos zumbis, eu acho isso interessante e eu acho que pode ter alguma coisa lá na frente que vai ter um flashback onde mostra essa questão deles limpando, essa coisa toda eu achei interessante. Só que como eu falei, não foi um episódio dos melhores, muita gente criticou. E eu acho válido também as críticas que eu vi, falando que o episódio foi bem mais ou menos, podia ser um pouco melhor. Mas a gente viu coisas que podem nos dar ideia do que vai acontecer mais pra frente. Primeiro, nós vimos ali o Spencer caçando a mãe dele para poder enterrar ela. A Michonne, de um certo modo, ajudou ele a matar a mãe, digamos assim, a matar de novo, né? Porque ela já estava morta, então tecnicamente ia matar de novo. Mas ajudou ele lá de uma certa forma. O Cal foi bem importante para essa ajuda. A gente viu ali ele e a... Eu esqueci o nome dela, Ingrid. Eu esqueci o nome dela, sério, desculpa. Mas eles estavam lá na floresta e acaba indo lá e descobrindo a Diana, e o Cal faz com que a Diana segue ele até chegar onde estava a Michonne e o Spencer. A Michonne depois meio que chama a atenção dele, falando com ele que ele não pode sair aí por aí. Ele argumenta, você saiu. Então a gente viu ali que a relação realmente dos dois são como se fosse mãe e filho. Então eu acho que por isso já estava passando da hora da Michonne e do Rick ficarem juntos. Não sei se vai continuar o relacionamento, não sei se só foi de uma noite, mas ali a gente viu que os dois estão de uma certa forma conectados. E o Cal explicou que quem deveria ter matado ela, a Diana, era o próprio Spencer, porque, como ele disse, se fosse a Michonne, ele faria isso. E depois ela também fala, se fosse você eu também faria. Porque ali naquela questão a gente vê um pouco da emoção, do amor que um sente pelo outro, e isso faz com que a história ali seja importante. Porque a gente viu que apesar deles estarem vivendo naquele caos do apocalipse, eles ainda têm a humanidade dentro de si, por mais que eles matem pessoas se caso for necessário. Então eu acho que o episódio ele agregou muito na questão da história. Não foi um dos melhores episódios da série? Não. Mas ele foi um episódio que agregou valor à história, como eu falei. E isso eu acho válido demais. E muitas séries acontece isso. Mas, e aí? O que você achou do episódio? Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre o episódio, se você não curtiu. Pode colocar aí o motivo de você não ter curtido o episódio. Muita gente falou que não gostou devido o Rick e a Michonne ficar juntos. E aí, você concorda com isso? Coloca nos comentários e se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo, porque o que não mata engorda.